hoje é fazer uma transformação, entender o que é núcleo e o que são autovetores. Aqui apenas eu importei umas bibliotecas e em verdinho estão comentários que eu vou usar mais para frente. Vamos fazer uma transformação no R2, que é mais fácil, e vamos começar definindo os pontos que eu quero transformar, né? Eu vou querer transformar de -2 a 2, variando de 0,5 em 0,5. Então, faço assim, ó. Vou colocar mais um código aqui. O x vai ser de -2 até 2. E vou colocar aqui uns, para ser de 0,5 em 0,5, eu teria que colocar, acho que uns 9 pontos, né? Já vamos ver. X, né? Shift Enter, aí ele vai executar. E vai mostrar o X. Só a primeira vez que ele demora um pouco, porque ele precisa conectar. Ele diz que esse NP não está definido, claro, porque eu não executei, eu só executei a segunda linha e não a primeira, né? Vamos executar tudo, então, executar tudo. Então, ó, 2, 1.5, menos 1, né? Deu certinho, de meio em meio. Tá? Depois eu faço mais pontos, isso aqui é só para começar. Y igual a X, né? Eu quero... Não precisaria, mas acho que vai ficar legal y igual a x. E agora eu quero criar vetores que tenham x e que tenham y, né? Que tal eu tentar fazer o seguinte, dizer que V, né, ele vai ter x e y. Isso aqui me parece que é uma forma bem amigável de escrever, né? V igual a x e y. Vamos ver se é aceitado, senão eu vou ter que fazer com for. Ele diz que V não está definido. O que eu faço quando isso acontece? Eu defino V. Então, primeiro eu digo que V é igual a esse vetor. Vou dizer que é um vetor de zeros, que tem duas linhas e tem o número de colunas igual ao número de colunas do vetor x. E ele me dá uma xingada porque eu tenho que botar mais um parênteses aqui, ó. Depois ele tem mais argumentos, se eu botar vírgula aqui, ó, ele vai ter mais argumentos, o tipo do dado, se é float, se é complexo, né? Mas eu não preciso colocar isso, né? Aqui, apenas o formato dele, né, tem que ser 2 linhas por 9 colunas. E ele já deu mais uma xingada aqui, ó. Por quê? Porque está faltando igual, né? Como é que eu faço uma coisa que falta igual? E agora eu tenho, ó, o V, tanto a parte em X, quanto a parte em Y. Vou fazer o gráfico, que não adianta eu ficar vendo, né? O V, eu vou fazer o gráfico aqui. Vou escrever plt.figure, DPI igual a 150, né? Fica uma resolução legalzinha. Aqui eu coloco o eixo agora, né? Então, eu vou escrever scatter. Scatter são os pontinhos x e y. Então, eu poderia simplesmente agora fazer assim, ó, x e y. O problema é que eu vou ter que transformar esse vetor. Por isso que eu não vou fazer simplesmente x. E nem é legal x e y, ó. Eu tenho que fazer tudo isso aqui, ó. Então, só isso não vai dar certo. Eu vou ter que fazer um mesh grid. E o mesh grid vai me complicar. Vou fazer isso aqui um pouco diferente, ó. Vocês já vão entender. Eu vou fazer aqui, ó, para e in, né, na faixa, né, 9. Quer dizer que o II vai variar de 0 até 9. Quer ver? Print I. Eu estou ensinando isso aqui que eu vou pedir um trabalho semelhante. Tá? Então é importantíssimo que seja bem entendido isso aqui, ó. Ó, ele imprimiu o II de 0 até 8, porque tem 9 elementos aqui, tem o 0 junto, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para um JJ. E agora eu posso mandar imprimir o JJ e o II também. Tá? Mas e por que você está fazendo isso? Porque eu vou ter que colocar todas as possibilidades de forma a preencher. Eu vou ter que fazer um mesh grid na unha. Tá? E vocês vão entender por que ele é importante.
Agora eu digo que o V da primeira linha das colunas, né? A coluna eu vou colocar como JJ, por enquanto, né? Só que esse vetor vai ir mais longe, é igual a... Bom, primeiro é o X e o segundo, a segunda linha é o Y. Aqui é a segunda linha e aqui vai ser o Y. Tá? Só que não vai ser todo o Y, vai ser o X, vou colocar aqui JJ, e o Y, JJ. Então, aqui é o X e I. Né? Que eu quero que, para o primeiro X, pegue todos os Y, para o segundo X, pegue todos os Y. Só que quando terminar os J, esses J's, eles terminam, então eu vou ter que continuar eles. Então, eu vou fazer aqui mais I. Mais I. Só para esse vetor ir continuando, tá? Mas não é simplesmente mais I. Eu tenho que multiplicar isso aqui para ele ir vezes 9 aqui, ó. Vezes 9. Isso aqui ficaria mais fácil, né? Porque esse 9 ele ficou igual ao número de elementos. Vou escrever NN aqui, ou simplesmente N igual a 9. Não gosto de variável com uma letra só, que a gente tende a... NP, para ser número de pontos. Então, número de pontos igual a 9. Aqui eu coloco 9. Aqui eu coloco 9, que é o número de pontos, né? Aqui é número de pontos. Número de pontos. Aqui é número de pontos. E este vetor, ele vai ser maior do que só o número de pontos, porque ele vai ter o X e o Y. Então, aqui eu vou colocar número de pontos vezes número de pontos para ele começar a zerar. Eu vou ver agora se isso aí tá de acordo. Isso aqui exige um pensamento um pouco mais lento, né, mais devagarinho, para entender isso. Não é tão fácil. Tá? Ele está dizendo que ele não está gostando nada desse número aqui, número de pontos vezes número de pontos. Tá? Porque ele pensa que pode ser que não seja um número inteiro. Eu vou colocar, por enquanto, aqui 81. Depois eu vou dar um jeito de como forçar que ele seja um inteiro. Tá? Aqui também ele... O problema acho que a gente não leu ele ainda, só um pouquinho. Deixa NP vezes NP, executa tudo. E agora eu vou escrever NP igual a int. Vamos ver se é só colocar int ou np.int para garantir. Ele continua com esse NPTR. Opa, agora ele vai. Agora vai. Era isso aí, era a biblioteca, claro. E eu tentando 1001 manobra. É isso aí. Então aqui é NPTS vezes NPTS. Agora ficou genérico. Essas abreviações são para matar, né? Se eu tivesse deixado N, estava tudo certo. Está aqui a figurinha. Eu vou agora, como eu tenho o vetor V, né? Como eu tenho o vetor V e ele é bem... Essa é a parte em X dele, essa é a parte em Y, né? E aqui eu fiz todos os vetores. Eu vou fazer a transformação linear. Eu vou escolher agora uma transformaçãozinha. Vou fazer antes dessa plotagem aqui. A minha transformação linear é igual. Eu sempre tenho que fazer esse dot array para fazer a matriz. E agora eu coloco a matriz. 1 é o primeiro elemento. Depois o segundo elemento. 2, vírgula. Vou colocar os da linha de baixo. Não precisa pular de linha, tá? Eu estou pulando só para ficar mais didático. 3, 4. E aqui eu posso mandar plotar o T. Vou ver se isso aqui vai dar 4, né? Vai dar negativo. Então, vou colocar o menos 2 aqui só para o determinante dar positivo. Aqui, a transformação. E agora eu vou achar os vetores transformados, né? W é igual a
T vezes o V. Só que eu não posso colocar vezes, eu tenho que colocar arroba para a multiplicação ser matricial. Aqui eu vou colocar agora um print, senão não vai aparecer. Vocês já vão ver, só vai aparecer o W agora. Eu executando aqui, né, só apareceu o vetor W. Então, legal seria colocar aqui um print. Daí você pode ver a transformação. Melhor até escrever transformação. Transformação igual. E aqui embaixo eu posso escrever também print. W igual, né? Ou saída igual saída. Só para não escrever W, para não confundir um com o outro. Pronto. Então, primeiro eu tenho a transformação, né? E o W aqui virou uma verdadeira bagunça. Então, eu vou colocar um print aqui para pular de linha. Barra N, barra N. Agora, a transformação aqui, ó. Vou até colocar um barra N aqui. E aqui um barra N. Agora fica mais organizado, ó, a transformação, né, e a saída, né? Bem mais organizado, bem mais legal. Eu agora vou fazer o gráfico da saída também. Então, W e W. E agora eu vejo os dois, né? Não ficou a coisa mais legal do mundo, né? Nós podemos melhorar isso aí. Vou fazer o gráfico só de -2 até 2. E depois eu vou fazer uma animaçãozinha. Limite, né? De -2 até 2. Seria bom até colocar esses valores automáticos, né? Como a gente colocou lá em cima, de -2 até 2, coloca de A até B, depois faz de A até B, fica muito melhor, né? Ou de -A até mais A. Mas isso depois é com a criatividade de vocês, né? É de -2 até 2, e não de -2 até -2, né? Ele até me deu uma xingadinha aqui. Agora apareceu. Eu vou mudar um pouquinho a minha transformação, porque não ficou legal. Tá, vou colocar aqui -1, aqui 2, e aqui, quem sabe, -1 também. E aqui eu consigo ver o que aconteceu na minha transformação. Mas seria melhor se eu conseguisse ver o antes e o depois. Ou quem sabe eu coloque até alguns valores quebrados, né? Aqui eu vou colocar 1.5. Aí porque as bolinhas, tem bolinha em cima de bolinha, né? Tá, nesse caso aqui. Vou colocar mais bolinha. Em vez de colocar só 9, agora eu posso colocar umas 21 aqui. Só para pegar o vetor 0 e 0, estou colocando valores ímpares, né? Ó, agora ficou melhor. Estranho que aqui ele foi até meio, né? Vou ver o que aconteceu. Aqui vai até... Ah, aqui, ó. O problema está esse 9 aqui, ó. Aqui é número de pontos, não é 9. E eu não preciso mais imprimir esse V. Também não vou imprimir aqueles... A transformação sim, mas esse W aqui eu não vou imprimir, pelo amor de Deus. Então só fica ocupando espaço na tela, né? Executei tudo. Tá aqui, ó. O original em azul, né? E o transformado em laranja. Ele ficou meio feio, eu vou mudar um pouquinho. Bom, vamos mudar a cor desse laranja aqui, deixar talvez ele sem a pintura interna, né? Ou deixo os dois um pouquinho mais fraquinho. Bom, vamos ver aqui. Ele deve ter aqui várias... Bom, vamos escrever aqui face color. Dado várias opções aqui. Aqui, ó. Não apareceu nada, né? Mas certamente é face color. Color.
igual a nono. Vamos ver se faz nenhum. Mas daí eu não vejo nada, né? Não adianta nada. Vou escrever aqui, então, um alfa igual a 0,5, que alfa é a transparência. Agora eu vejo, né, a antiga e a velha. Vou colocar um alfa para a antiga também. Gostei desse alfa. Agora eu tenho o que de fato fez a transformação. Legal seria fazer ela interativa, que eu pudesse mudar os valores da matriz, né? Isso seria muito mais legal. É por isso que eu coloquei esse cara aqui, ó. Vou copiar esse aqui. E no momento de fazer o gráfico, vou fazer ele um pouquinho depois aqui, eu vou usar esse interactive, né? Vou dar um nome, né? Vou escrever aqui transformação. E aí eu vou variar os elementos da matriz, né? Vou chamar o A11. Eu vou dizer que ele vai de -2 até 2, -2 até 2, variando de 0,1 em 0,1. Assim como tenho o A11, eu vou variar o A12 da mesma coisa. Vou colocar os outros elementos aqui embaixo, só por razões didáticas também, né? O A21 e o A22. Bom, eu disse que a minha função vai chamar transformação linear, tá? Então, eu vou ter que definir o meu gráfico aqui, def transformação linear. E ele vai receber o A11. Eu tenho que colocar primeiro os valores padrão aqui. Os valores padrão são que eu vou definir aqui. Quem sabe eu comece com a identidade, né? A11, A12, também. A21 e A22 igual a 1. Isso aqui eu vou ter que dar um totozinho aqui para a direita. Então, eu crio a figura, eu ploto, né? Daí eu vou ter que plotar o vetor W também. Mas o vetor W, eu vou ter que calcular ele ali dentro. Tá? Primeiro eu vou ter que definir a minha transformação, que agora a minha transformação não é mais tão fixa, né? A minha transformação agora vai ser A11, A. Professor, Sim? você acha de fazer um gráfico de -5 a 5 para visualizar melhor? De -5 a 5? Mas claro, meu amigo, vamos fazer já. Aqui é só colocar de -5 a 5. Agora eu vou fazer aqui, ó, de menos limite até mais limite, tá? Vou escrever limite aqui. Eu só não posso escrever NP, né, Malcolm? NP é não pensar. Pode escrever NP, não pode escrever PLT, nem Isso aí. SY. Então, coloquei limite, limite, limite. Agora, lá embaixo, eu também na escala, eu vou colocar de menos limite a mais limite, para fazer de -5 a mais 5. Veja que... Opa! Ele fez de -5 a mais 5. É que não está aparecendo, está indo até 4, mas ele está indo até 5, na verdade. Está fazendo de 2 em 2. Então, veja que não mudou muita coisa, porque ele botou na escala, né, Mal? Mas legal mesmo seria colocar um vetorzinho aí, uma seta, de repente, para ver o que acontece, e uma seta transformada. Eu vou pegar, como ele está indo de -5 a 5, eu vou pegar a seta 3 e 4 e vou transformar. Aqui mesmo, eu vou definir um vetor 3 e 4, mais para baixo aqui. Então, vou chamar de VV igual a 3 e 4. 3,
Né? Não precisa ser na linha de baixo, 3,4 aqui. Ó. Entenderam bem a sintaxe aqui, né? Que cada termina a linha, né? Tem que fechar o colchetes. Agora, o vetor WW, que é o vetor transformado, é igual a T, que é a transformação, vezes esse vetor VV. Agora eu vou fazer uma seta. plt.quiver. Né? Essa seta ela vai começar no 0 e 0, mas se ela começar no 0 e 0, ele entende por padrão que começa no 0 e 0. Então eu não preciso colocar necessariamente aqui o começo 0 e 0. Né? Eu escrevo aqui VV. Aqui é a componente em X do vetor VV, então é da linha 1, que é 0. É simplesmente VV0. Depois VV1. Né? O VV0, você pode colocar aqui 0,0 também. E depois a componente em Y, que é a segunda linha. Vamos fazer apenas esse gráfico até aqui, vamos executar até aqui. Vamos ver se faz o Quiver. Ele reclamou alguma coisa, é porque o nosso VV, ele está considerando como um vetor sem ser uma matriz com... Eu vou escrever ele aqui que vocês vão entender, porque eu fico falando e às vezes isso não é tão fácil de ser compreendido. Vou fazer aqui embaixo ele. Né? Agora eu vou VV. Tá? Ele não imagina que tem o número de linhas, né? Eu só considero as linhas e não as colunas. Né? Vou escrever aqui ponto shape. O pior que deveria, ó, 2 por 1. Né? Vou escrever aqui VV 0,0. Então lá em cima a gente... VV 0,0. 0,0. Será que eu troquei aqui? É primeiro a linha, eu fiz trocado aqui, 1,0 e não 0,1. Então, executar tudo. Agora apareceu a seta aqui, ó. Só que ele não está indo até 3 e 4, é porque ele escolheu uma outra escala, tá? Eu tenho um monte de coisinha aqui, de detalhezinho, que a gente vai ter que colocar no Quiver para ele ficar bem certinho. Tá? Não é nada difícil, tá? Eu vou digitar aqui, ó, Quiver Python. E aí logo o primeiro vai aparecer um monte de coisinhas, tá? O que a gente vai ter que fazer é esse angles, colocar igual a XY, ele explica aqui por quê. XY mais 1, que é o Scale Units, XY, e finalmente a escala igual a 1. Não deixa nada automático. E agora ele vai ir até o 3 e 4. Agora sim, olha, foi até o 3, né, e 4, como era para ir. Vou colocar ainda uma grade. Não é grade, esqueci de como é que é grade. lt.grid. Uma transparênciazinha na grade ainda. Executar. Pronto, agora já tem a gradezinha e a gente vê que ele vai de 3 até 4. Vou fazer ele de menos 6 até 6, Malcolm? Porque está me dando nervoso esse negócio de não aparecer o último aí. Vou fazer até 6. Agora vai ficar melhor de ver. Agora ele é 3, né? E nem pega a bolinha, né? Necessariamente não é ruim. Vou fazer esse vetor transformado agora também, que é fazer o WW. Olha aqui, ó, Volkswagen. Poxa vida. Eu não estou vendo o vetor WW. Vou ver quanto que ele dá, só falta que dá 3. Claro, porque é o identidade por enquanto. Você é um orelhudo. Então vamos mudar um pouquinho a transformação, daí vai aparecer. Ele está saindo, ó.
Ele está saindo porque a nossa transformação está aumentando demais tudo. O que eu poderia fazer era mudar esses limites, mas não vou fazer. Ou vou fazer. Posso, então, colocar esses limites aqui até o dobro, então. Vocês que não sejam exagerados de botar uma transformação muito diferente, senão não cabe. Então, executa tudo. Agora, claro que vai ficar em cima, né? E conforme eu mudo a transformação, né? Mudar devagarinho, porque daí eu vejo tudo acontecendo. Mudar outro. Ó o vetorzinho encolhendo ali, ó. Mas só não entende transformação linear agora quem não quer. Bom, esses são vetores genéricos. Eu só teria que colocar uma legenda para eles, porque daqui a pouco eu vou colocar mais vetores, né? E a coisa vai complicar. Então, eu vou colocar aqui um label igual a vetor genérico, né? Deixa eu ver genérico só. Aceita acento. Genérico. E o de baixo é a transformação do genérico. É o seguinte, a gente vai ter que saber o que é cada um, né? Vou simplificar a minha vida. Para eu saber diferenciá-los, eu ainda vou ter que mudar um pouquinho eles. Vou escrever que a largura desse é igual a 8e na menos 3. E a largura dele transformada é um pouco mais fino. É 4e na menos 3. E nesse que é mais grosso, ainda vou colocar um alfa. Então, aqui eu tenho a matriz de identidade. Aqui já estou fazendo algumas transformações. O vetor original e o vetor transformado, né? Só faltou ainda colocar aqui no final plt.legend, senão não vai aparecer a legenda. Agora tem as duas legendas aí, né? Do mais fraquinho, né? E do transformado. Eu poderia colocar também uma legenda para os pontinhos, né? Isso também seria. Opa, peguei bem uma transformação aí que deu quase 0. Aí. Pontinhos também eu posso colocar uma legenda, por que não, né? O primeiro aqui, label, igual a domínio. E depois o outro eu vou escrever imagem. Pronto, muda aqui, muda aqui. Tá aí, ó. Bom, vamos fazer os autovalores e autovetores. Né? Essa figura provavelmente vai ter que aumentar de tamanho. Essa figura está muito pequena. Eu já vou mudar de tamanho ela aqui, ó. E é aqui que eu mudo de tamanho. Fig size igual a... Vou colocar 5 por 5, né? Infelizmente é polegadas. Qualquer coisa divide por 2,5 para ter a noção em centímetros. Mas já melhorou um pouquinho aqui, ó, o tamanho dela. Depois a gente faz bem devagarinho, daí dá para ir acompanhando o que está acontecendo na transformação, né? Bom, vamos aos autovetores e autovalores dessa transformação. Isso seria legal também colocar. E eu vou calcular eles, tem que calcular por aqui, né? Para calcular os autovalores e autovetores,
nós escrevemos assim, ó, auto avals, né, que é o nome que eu estou dando, avex, vet. Igual a o NP lá do NumPy, ponto, linear álgebra, que já apareceu, ponto, Eich. O Eich, que são eigenvectors, né, e eigenvalues da matriz T. Agora nós já temos esses valores, e eu posso inclusive imprimi-los. Vou colocar aqui um print. Autovalores, né, preguiça de digitar. Autovalores igual barra N para pular linha, autovalores. E a mesma coisa para os autovetores. Vamos executar tudo isso aqui. Né? E ele já me xingou porque está faltando uma vírgula. Pronto. E olha aqui, ó, já está me mostrando, 1 e 1 são os autovalores, né? E 1 e 1 são os autovetores. Claro, a matriz é a matriz identidade. Nem poderia ser diferente. Agora eu vou mudar a transformação. Né? E olha aqui, ó, os autovalores e os autovetores. Melhor do que isso seria colocar aqui os autovalores, né? Eu acho que isso seria legal. Vamos colocar, então, já que eu tenho os autovetores, né? Eu calculei. Eu vou colocar eles num quiver, né? Então, vou copiar um quiver de cá. E no lugar de fazer o WW, esse quiver de cá, que é o do domínio, porque os autovetores estão no conjunto domínio. Depois eu transformo eles. Então, aqui eu vou colocar avex. O primeiro autovetor está na coluna 0. Então, aqui está certinho. 0 e 1. Esse resto é tudo igual. Eu só quero pintar ele com uma cor vermelha. Então, eu ainda coloco color igual a red. Executar tudo. E aqui, mas ele está pequenininho porque é o versor. Tá? Como o meu limite vai até 5, eu vou fazer ele até o tamanho do limite, por que não? Então, eu vou pegar os meus autovetores e vou dizer que eles são iguais aqui embaixo. Autovetor igual a 5, limite, né? Vezes o... Por quê? Para ele ficar um pouquinho maior, senão ele vai ficar muito pequenininho ali, vai ficar feio, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho o meu primeiro autovetor. Né? Claro que ele está... Vamos mudar a transformação, né? Vamos mudar a transformação. Ele não quer girar? Aqui está dando número complexo, tá? Quando ele... Opa, agora ele girou. Está aqui. Eu tenho que mudar a legenda porque ele aparece como VV e ele não é VV. Né? Eu vou... Isso aqui é o autovetor 1. Autovetor 1. E vou deixar ele só com 70% de transparência e não 100%. Pronto. Eu vou mudar a matriz primeira, não para identidade, senão o tempo todo eu vou ter que estar colocando... Tem que estar mudando para aparecer alguma coisa, né? Para variar, eu coloquei um número que era complexo. Então, vou tirar aquele sinal negativo. Agora,
Eu achei um autovetor muito parecido com o vetor VV. Eu vou mudar um pouquinho isso, só para não ficar parecido com o vetor VV. Lá em cima, onde que começa? Eu vou colocar essa mesma, 1 menos 1, 1,5 e 1. 1 menos 1, 1,5 e 1. 5 e 1. Isso aqui não serve mais para nada, tá? Isso aqui eu posso apagar. Ele está reclamando de algum número complexo aí de novo. Vamos ver se aparece. Aí. Deu algum número complexo de novo. Tira esse menos 1. Vamos ver se a gente elimina o complexo. Então, esse, tá? Menos esse vezes esse. Mas menos 1 me parecia que seria adequado, porque 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Parecia adequado. Para dar mais, esse aqui teria que estar menos, sim. Vamos ver. Estranho. Então deixa positivo, quem sabe eu estou viajando. 1, 2, A, 2, 1. Então vamos mudar. Vamos botar esse cara aqui para 2. Agora não ficaram iguais, né? Agora eu tenho esse cara aqui não apontando na mesma direção. Desse eu não queria, tá? Não queria. Tá? Então, esse é um vetor, esse é um vetor transformado. Esse é um autovetor. Agora eu vou fazer o autovetor transformado. Então, o autovetor transformado, que eu vou fazer logo depois aqui, ó. Aqui eu já multipliquei ele por 5, eu não quero ele transformado por 5. Autovetor transformado é igual a T, ou lambda, tanto faz, mas eu vou fazer T, vezes o autovetor. E vou fazer o mesmo gráfico para o autovetor transformado. Agora eu tenho que pegar o autovetor transformado. Só que este eu vou fazer mais fininho, na mesma cor vermelha e sem alfa nenhum, né? Posso colocar alfa igual a 1.0, que daí não tem transparência nenhuma. Só para não perder o comando. Eu não enxerguei ele. Tá? Talvez ele esteja muito pequeno. Ele está aqui, ó. Tá aqui muito pequenininho. Mas, na verdade, ele aumentou, né? Então, eu teria que pegar ele depois do vezes 5. Como é que eu vou fazer isso aparecer? Bom, eu não vou... Vetor transformado, está aqui, ó. Esse vetor transformado eu vou fazer depois dele ter sido vezes 5 aqui, ó. Só que eu não vou fazer ele vezes 5, eu vou pegar ele... Aqui eu vou ter que pegar ele pela metade, tá? Do limite, porque senão o transformado vai passar longe. E eu não quero isso, eu quero enxergá-lo, né? Agora eu vejo o autovetor aqui, ó. O autovetor. E o autovetor transformado. Vamos tentar para outra transformação? Ó. Veja que o autovetor transformado, ele sempre acompanha o autovetor. É só ele vezes lambda. Aqui deu número complexo, tá? Vou pegar outro aqui. Ó. Vamos. Aqui ele está bem em cima. Vou tentar pegar um outro valor.
Aqui. Ah, é por causa desse zero aqui que ele está bem em cima. Ó. Pode ver que ele está aqui debaixo. Ó. Colocar valores maiores do que 1 para ele aumentar de tamanho. Ele está menorzinho aqui porque ele está encolhendo. Vou botar ele para cá para ver se ele aumenta. 1,60 agora ele aumentou. Ó. Mas o alto vetor ele sempre aponta junto. Né? A transformação é só vezes lambda, que pode ser negativo, pode ser menor do que 1. Esse alfa aqui eu vou ter que fazer ele de 0,5 mesmo. Senão ele não vai, né? Vermelho com vermelho ainda, né? Agora aqui eu consigo ver bem o alto vetor, né? E o alto vetor transformado. Vou fazer o segundo. Só fizemos um e o segundo vai ser azul. Copiar esses dois. E é o segundo. Tá? Então, veja que aqui eu tenho, é na segunda coluna, é linha e coluna. Então, aqui é 1 e 1. E aqui vai ser 1 e 1, ele transformado. E aqui eu só vou mudar para blue. E agora eu tenho, né, os outros, o segundo autovetor. Deveria ter colocado o autovetor 2, né? Então vamos lá modificar essa legenda. Começar aqui. Esse é o autovetor 1. Eu não estou vendo label em lugar nenhum aqui. Angle, scale, label. Esse é o autovetor 1. Este outro é a transformação do autovetor 1. Esse é o autovetor 2. E a transformação do autovetor 2. Agora sim, agora tem as legendas aí. Eu sinto que eu vou ter que aumentar um pouquinho o tamanho dessa figura, que ela está meio pequenininha. Vamos botar 15 por 15, mas depois. Ou depois a gente até tira essa legenda aqui. Eu vou tirar essa legenda porque, por hora, a gente sabe o que significa cada coisa aí. E agora eu vou modificando aqui, vocês vejam o que vai acontecendo com os autovetores. Eles vão... Ó, aqui deu um salto enorme quando eu mudei, né? Mas os autovetores, eles sempre ficam proporcionais, né? Ele transformado, claro. É o conceito de vezes lambda, né? Aqui virou número complexo. Volta. Bom, eu posso até deixar número complexo aqui, ó, desde que eu mude um outro valor para lá, né? Tal que o determinante não dê complexo. Muito bem. Eu ainda, como eu tenho uma transformação, eu posso achar o núcleo dessa transformação. Isso, o que é o núcleo, né? É quando essa transformação, Núcleos são os vetores do domínio que levam a transformação para o zero. No caso aqui, é só o 0 e 0, né? Porque ela não sai do R2 para o R1, né? Até poderia sair, né? A gente viu que conforme a gente muda aqui, a gente pode fazer coisas loucas com essa transformação. Eu quero fazer ela cair numa linha. Vamos ver se eu consigo fazer ela cair numa linha. Aqui, ó, quase consegui, ó. Aqui praticamente eu consegui. Vou mudar mais um pouquinho aqui para ver. Aqui já está voltando a ser ocupar o plano, né? Mas de repente, eu poderia mudar o passinho, né? Eu poderia, aqui embaixo, na transformação, eu mudo o passo para 0,01 até conseguir achar o determinante nulo, né? O determinante nulo até é quando todas dão, vamos colocar 2, 2, 2 e 2. Acho que vai dar determinante nulo.
Ah, aqui, ó, aqui deu determinante nulo. Né? Eu transformei o R2 no R1. Né? Essa é a transformação 2, 2, 2. E que tal eu achar o espaço de vetores, né? O espaço vetorial do domínio que caia no vetor zero. Né? Isso também é interessante. Interessante seria até eu plotar ele. Então, eu vou chamar aqui de núcleo da transformação. Aqui eu não posso botar acento, né? Núcleo igual a NP. Aqui não vai ser o NP. Tá? Eu vou ter que usar outra biblioteca, que vai ser a SciPy. Tá? A SciPy eu chamei de SY. Só vou copiar esse comando. Não precisa nem copiar, porque a gente vai tentar achar ele devagarinho. SciPy, ponto, linear álgebra, ponto. Eu vou tentar achar o null space aqui, tá? Null space. Null space é o espaço nulo, né? É o núcleo da transformação que nós chamamos, imagino eu, que de T ou de A de T. Né? Então, aqui eu acho o núcleo e eu vou imprimir o núcleo. Vamos ver o que ele escreve. Print núcleo. Núcleo igual barra N para pular de linha, para ficar mais bonitinho. E depois imprime, de fato, o núcleo. Ele reclamou o SP, SY, né? Aquele lineal, é lineal ou linear? É lineal. Tá. De álgebra, né? Tá, entendi. Aqui era SY, que eu coloquei lá em cima, e não SP. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. Vamos ver como é que eu coloquei lá em cima. Eu coloquei SY, então é SY lineal.null space, né, do T. Eu vou reiniciar, executar tudo. Ele está inicializando, conectou, vai executar e deu um problema na linha 37. Tá? Ele está dizendo que eu estou ficando maluco. Módulo linalg. Será que eu copiei errado mesmo? Linalg. Linalg. Vou. SciPy. Ah, SciPy. Será que é com... Será que é... Não, acho que é assim mesmo. Não, SciPy está aqui, ó. É assim. Vou mudar esse cara aqui, ó. Então, from SciPy linear álgebra import o null space. Tá? E depois, aqui embaixo, eu só vou fazer null space de T. Deveria ser exatamente a mesma coisa, ó. Agora não deu problema. Núcleo igual. Ele fez. Agora eu posso imprimir. Vamos voltar atrás, que isso aí tem que dar certo. Núcleo igual a barra N, para pular de linha, e núcleo. Executar tudo. Né? E aqui apareceu o núcleo, né? Só um vetorzinho, foi feito o versor. Eu vou dizer que o núcleo é igual ao núcleo vezes o limite sobre 2. Para ele aparecer um pouquinho maior, né? Não vou fazer vezes o limite, porque vezes o limite é demais. E aí eu vou colocar um quiver. Se o núcleo não, só que eu só poderia colocar esse quiver se o núcleo não fosse vazio. Pode acontecer do núcleo ser o vetor 0 e 0. Aqui
eu vou colocar color igual, sei lá, green, né? Que sobrou. E é isso aí. Ele me xingou, né? Porque o núcleo é limite, não é lim. Limite. Seu Ângelo. Vamos procurar. Eu não escrevi limite, ó, que eu escrevi limite. Agora apareceu mais um probleminha. Índice está fora dos limites. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quanto que vale o núcleo. Olha aqui, ó. Mas então, eu vou pegar o núcleo 0 e 0, claro, né, da linha 0 e coluna 0, e agora é da linha 1 e da coluna 0. E agora me apareceu, né, um vetor que transforma o vetor que transformado vai para o vetor 0. Né? Todo vetor em que x igual a menos y, né, cai no vetor 0. Então, esse verdinho aqui, se quiser posso engrossar ele um pouquinho, ele está um pouco fino. Né? Coloca aqui 8 também. Todas as combinações lineares dele, né, fazem aí a vir para o vetor 0 e 0. Esse aqui está bastante grande, né, porque, claro, a transformação está indo para 2, 2, 2, 2, né? Eu teria que mudar esses limites. Quem sabe se eu colocar 1 e 1 vai ficar melhor, né? Coloco tudo 1. Colocar tudo 1 lá em cima, direto, que é mais fácil do que ficar mudando na mão. Eu dei 1. 1 e 1. Agora ficou mais fácil. Né? Então, se tiver nessa linha aqui, eu caio, né, para o vetor 0. Vou mudar a minha transformação, que não seja complexa, né? Eu já estou até fazendo mais gráficos. Vamos mudar uma que não seja complexa. Vamos lá. Só está dando complexa? Não é possível. Aqui está dando um problema porque o núcleo deu vazio. Esse é o problema. Tá, então, eu só posso plotar quando o núcleo for diferente de vazio. Eu vou ver como que eu escrevo esse vazio em Python, porque eu vou ter que colocar um if, né? Ou melhor, eu simplesmente não vou nem plotar, eu não vou nem fazer esse gráfico, só vou mostrar o núcleo. E aqui apareceu o núcleo, né? Aqui está o núcleo. Então, o vetor, você consegue ver que é menos 1 e 1? E eu vou agora mudar essa transformação. Eu não vou ter problema nenhum agora com mudá-la, a menos que de número complexo. Tá, esse negativo também. Esse negativo também. Agora sim. E aqui o núcleo é vazio. Né? É vazio porque levou do R2 no R2. Mas do que levar do R2 no R1, que é esse caso aqui, ó, vou botar aqui, ó. Bom, vou botar tudo 0. Aí sim o núcleo é violento, né? Uma transformação que zera tudo, né? Ó, levou tudo para um único ponto, para o vetor 0 e 0. Né? E aí o teu núcleo são 2 vetores, né? Então, o teu núcleo é tudo, né? Todo o teu espaço vetorial.
Então, aqui eu tenho os autovetores, o núcleo, né? O núcleo igual aos autovetores, né? E os autovalores 0 e 0. Claro, você transforma, leva tudo para 0 e 0. Agora vamos mudar um pouquinho aqui a cara. Agora o núcleo é só um vetor. É só um vetor. Tá? Porque você saiu do R2 para uma linha. Agora vamos aumentar aqui também um pouquinho. Legal, né? Vou colocar aqui e aqui meio. Então, perceba que aqui eu multipliquei os x por 2 e os y por meio, né? Aí o núcleo é vazio, saiu do R2, foi para o R2. Eu tenho aqui um autovetor e aqui o outro autovetor. Ficaram no mesmo local, né? Agora eu vou dar uma entortadinha nisso. Está muito bonito. Vou entortar para cá. Pronto. Agora já ficou um pouco confuso de enxergar. Agora não. Aqui eu tenho um autovetor, aqui eu tenho outro autovetor, aqui eu tenho o meu vetor genérico, né? Aliás, aqui o vetor genérico transformado. O vetor genérico é esse aqui. E o vetor genérico transformado. Bom, vamos bagunçar um pouco mais. Aqui 0,6. De novo, né? Os dois autovetores. O vetor genérico transformado, né? E claro que o núcleo dessa transformação é nulo. Eu acho que isso aqui esclareceu bastante, pelo menos deveria ter esclarecido o que é uma transformação linear do R2 no R2, que é um autovetor, o que é um núcleo de uma transformação. O núcleo são aquele conjunto de vetores que leva para o vetor zero, né? O núcleo ele só existe quando a gente diminui a dimensão do espaço vetorial, né? Veja que quando a gente transformou tudo a gente detonou com o nosso espaço vetorial, que foi aqui, ó. Aqui a gente está detonando agora com o espaço vetorial. Primeiro a gente transformou ele num linha, né? Já apareceu um núcleo, né? Poderia representar aí esse núcleo, né? Colocar um if lá em cima, isso vocês podem fazer. Tá? Se o núcleo não for vazio, representa. Se o núcleo for vazio, não representa nada. Agora eu vou matar o meu espaço vetorial mesmo. Ó. Matei. Agora tudo virou um ponto, né? E o núcleo é todo o espaço original. Igor, Ronald, Maria Eduarda, Nicolas, Malcolm. Professor, quer dar uma... Tem problema o senhor dar uma resumida nos códigos que você usou, tipo, né? Não. Aqui eu fiz isso, aqui eu fiz isso. Não. E agora tá pronto, né? Agora não Sim. tem mais o erro. Então, olha, primeiro eu importo as bibliotecas, né? Esqueçam esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho é só comentário para eu copiar. Primeiro eu importo as bibliotecas. Tá? Depois, aqui eu defino a quantidade de pontos, o limite, né? Defino os pontos x, os pontos y. E nesse pedacinho aqui, eu vou colocar um comentário aqui em cima. Aqui são os vetores do domínio. Que são os vetores V, que tem uma parte em x e uma parte em y. Bom, aqui eu estou definindo a transformação linear, tá? Eu chamo ela aqui embaixo, nesse interactive, né? Eu chamo ela aqui, ó, e passo esses argumentos. No momento que eu chamo, o programa pula para cá. Daí ele gera a figura, gera o scatter daqueles V aqui em cima que a gente fez, né?
Depois faz a transformação linear, né, de acordo com os valores recebidos. Aqui uma multiplicação de matrizes. Daí ele plota toda a transformação, de menos 2 vezes o limite até 2 vezes o limite. E esse 2 aqui é algo que poderia ser automatizado, né? Ele poderia plotar desde o máximo do módulo de V e o máximo do módulo de W. Né? Poderia ser automatizado, né? Mas deixa para depois. Depois eu inventei um vetor qualquer e transformei. Fiz os gráficos, né, do vetor qualquer e do vetor transformado. Achei os autovalores e autovetores só com uma linha aqui. Aqui eu imprimo eles. Depois eu imprimo os autovetores e a transformação dos autovetores, né? O que, de certa forma, é uma bobagem, porque é o autovetor e o autovetor escalonado. Depois eu encontro o núcleo da transformação, mas eu não o imprimi, porque quando não tem núcleo, dá problema na impressão, né? Eu vou ter que fazer um if, eu tenho que descobrir como descobrir se ele é vazio. Isso não me parece tão difícil, né? Deixa eu ver se ele funciona aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo núcleo. O núcleo ele não existe aqui embaixo, ele só existe lá em cima. Eu vou tentar escrever aqui núcleo ponto alguma coisa. Ponto valor, né? Núcleo ponto. Será que ele tem valor? Não. Eu vou ter que descobrir, né? Tem que descobrir como descobrir quando ele é vazio. Então, Malcolm, é isso aí. Tá? Agora eu só quero mudar uma coisinha aqui, ó. Lembrem-se que aqui foi a nossa parte sofrida. Vou tentar voltar a fazer como eu tinha feito aqui. Import SciPy SY. Eu dou o apelido que eu quero. Agora, lá embaixo, eu vou escrever sy.linear-álgebra, núcleo, em paralelo aqui, núcleo, igual a sy.linear-null space de T. E esse aqui eu vou comentar. Vou executar tudo, vou reiniciar e executar tudo. Ele, de fato, ele não dá certo. Adoraria saber por que ele tem que ser feito dessa forma aqui, ó. Então a gente já descobriu. Infelizmente, tem que ser feito dessa forma aqui. Ou essa função é usada de outra maneira e eu desconheço, tá? Mas, vamos de novo, reiniciar e executar tudo. Deu tudo. Ah, era aqui embaixo. Aqui embaixo não tem problema. Seu anjo. Volta lá, volta lá. Volta como estava. Deixa assim. E vamos voltar como estava aqui de novo. Executar de novo. Não, reiniciar e executar tudo. Ele não aceitou mesmo. Muito estranho, porque é para ser exatamente a mesma coisa. Pelo menos a lógica me leva a crer que é a mesma coisa. Bom, executar tudo de novo, né, para eu passar para vocês a coisa funcionando. Está funcionando.
Beleza. Está funcionando legal. E eu vou compartilhar isso lá no Moodle. E eu vou pedir para que vocês façam algo do R3 no R3. Mas eu coloquei lá bem certinho o que eu quero no Moodle, tá? Qualquer coisa, vocês vão fazendo contato comigo, né? Com a monitora Maiara também. Um abraço para vocês aí e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Até quinta-feira, amanhã não tem aula não, eu acho. Amanhã não tem aula? Ah, então tá. Até aqui. Fiquem Até com quinta. Deus também.